Olá, começamos agora a aula de resolução de questões do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei nº 13.022 de 2014. Nessa aula resolveremos questões aplicadas pela Banca VUNESP aí para o cargo de guarda municipal, envolvendo este Estatuto Geral das Guardas Municipais. E agora passamos diretamente para a resolução das questões. A questão número 1 foi uma questão aplicada pela própria Banca VUNESP, né? Aí, no ano de 2023, para a Prefeitura de Jundiaí, para o cargo de Guarda Civil Municipal, uma questão recente aplicada pela VUNESP. E aí diz que, com relação ao Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa correta. Então, é o assunto da nossa aula de hoje, o assunto que a gente vai resolver as questões, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014. A afirmação que faz a letra A diz que é vedada a celebração de consórcios públicos entre municípios para garantir a guarda municipal compartilhada. Essa afirmação que faz, pessoal, a letra A está incorreta, tá? O Estatuto Geral das Guardas Municipais permite sim a celebração de consórcios públicos entre municípios para a constituição das guardas municipais compartilhadas. Isso está disposto, pessoal, lá no Estatuto Geral das Guardas Municipais, e aqui eu já passei para o Estatuto Geral das Guardas Municipais diretamente aqui no site do Planalto. E aqui na Lei nº 13.022 de 2014, no site do Planalto, a gente tem aqui o artigo 8º dizendo que municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Então, a Guarda prevê sim situações aí onde municípios limítrofes podem utilizar a Guarda Municipal compartilhada. E aí, então, a gente já elimina, pessoal, a letra A. Passamos para a afirmação que vai fazer a letra B. A letra B traz uma afirmação que é o seguinte, que suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Então, essa alternativa, pessoal, a gente vai ver lá no Estatuto Geral das Guardas Municipais que é uma alternativa que está correta, né? Aqui porque o direito de portar arma de fogo, né, pelos guardas municipais, ele pode ser suspenso em 3 situações: por restrição médica, por decisão judicial ou por justificativa do dirigente da guarda, tá? E aí, para a gente poder verificar isso diretamente na letra da lei, a gente vai lá no parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, a gente desce aqui até o artigo 16, e aqui tem que aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Então, é autorizado, né, o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. E aí o parágrafo único diz que suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Então, a suspensão do porte de arma de fogo, nessas circunstâncias, está prevista no Estatuto Geral das Guardas Municipais, no parágrafo único do artigo 16. Então, nessas 3 situações trazidas pela alternativa B, né, aqui em caso de decisão judicial, em caso de justificativa dada aí pelo dirigente da guarda, né, ou em caso também de restrição médica, nessas 3 situações suspende-se o direito de porte de arma de fogo. Então, está correta a afirmação que faz a letra B, é a alternativa correta para essa questão. A alternativa B, conforme o artigo 16, está correta. A letra C, vamos ver o erro das demais alternativas, né? A letra C diz que é assegurada denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Então, essa alternativa, pessoal, fala que os guardas municipais podem ter nomes, postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações iguais aos das forças militares, tá? Só que o Estatuto Geral das Guardas Municipais proíbe a utilização de denominações idênticas das forças militares. A Guarda Municipal, pessoal, é uma instituição de caráter civil e não militar. E aqui
O artigo 19, pessoal, ele vai enfatizar isso porque o Estatuto Geral das Guardas Municipais tenta a todo momento distinguir a guarda municipal, que é uma instituição civil, aí de forças militares. Então, o artigo 19 diz que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Portanto, está errada o que diz a letra C, né? Não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, como diz aqui a alternativa. A letra D diz que o município pode criar, por lei, sua guarda municipal, desde que localizado em área urbana. Então, essa alternativa aqui está falando que o município ele pode criar sua guarda municipal, mas somente se estiver localizado em uma área urbana. Essa alternativa está incorreta, porque o Estatuto Geral das Guardas Municipais permite que qualquer município, independentemente de estar em área urbana ou rural, crie a sua própria guarda municipal. Portanto, a gente elimina também a letra D. E aí, por fim, a gente tem a letra E, que diz o seguinte, que é obrigatória a criação pelo município de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. Essa alternativa, pessoal, está dizendo aqui que cada município é obrigado a criar um órgão de formação específico para a formação, treinamento e aperfeiçoamento dos guardas municipais, e essa alternativa está incorreta. O Estatuto Geral das Guardas Municipais não exige que cada município crie um órgão específico para treinamento. Ele pode realizar consórcios ou outros acordos com outras entidades para essas atividades, tá? Aí sobre essa questão do treinamento e a formação dos guardas municipais. O Estatuto Geral das Guardas Municipais, aqui no seu artigo 12, diz que é facultada ao município a criação de órgão de formação, então é facultada, não é obrigatório, né? Treinamento, aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores o artigo 3º do Estatuto Geral. E aqui diz que os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se visando o atendimento do que está disposto no caput desse artigo. Então, a alternativa E está incorreta, né? O município não é obrigado a criar um órgão específico para formar os guardas municipais. Ele pode firmar consórcios, convênios, como você está vendo aqui no artigo 12 do Estatuto Geral. Então, a alternativa E também está incorreta, faz uma afirmação incorreta, e a alternativa correta para essa questão número 1, a questão aplicada em 2023 pela VUNESP, é a alternativa B de bola. E aí a questão número 2, agora é uma questão aplicada no ano de 2022 para o cargo de Guarda Civil Municipal, para a Prefeitura de Osasco, aqui no estado de São Paulo. O enunciado da questão diz que nos termos da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é o assunto dessa aula de hoje, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que, letra A, incumbe às guardas municipais, instituições de caráter cívico-militar, uniformizadas e armadas, conforme previsto em decreto, a função de proteção municipal preventiva e policiamento ostensivo. Essa alternativa A, pessoal, está afirmando aqui que as guardas municipais têm caráter cívico-militar, e aqui eu vou fazer um destaque. Está falando que as guardas municipais têm caráter cívico-militar e são responsáveis pela proteção municipal preventiva e pelo policiamento ostensivo. Então, está incorreta essa letra A, pessoal, porque as guardas municipais não têm caráter cívico-militar, né? Elas são instituições de caráter civil. E se formos até o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a gente vai ver aqui no artigo 2º que incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, né? Não é uma instituição de caráter cívico-militar, tá? É apenas de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, né? A função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, a Guarda ela é uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada conforme previsto em lei e não conforme previsto em decreto, como está aqui, ó.
né, conforme previsto em lei, é uma instituição de caráter civil e não de caráter cívico-militar, e ela não é responsável pelo esse policiamento ostensivo. A Guarda Municipal ela vai sim realizar proteção municipal preventiva, mas não é o policiamento ostensivo não é uma função da Guarda Municipal prevista lá na lei. Então, a alternativa A está incorreta. Letra B. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em decreto e resoluções. Essa alternativa sugere que o porte de arma de fogo é autorizado aos guardas municipais de acordo com decreto e resoluções, quando na verdade é conforme estabelecido em lei, tá? Então a letra B está errada, não é conforme decreto e resoluções, é conforme estabelecido na lei. Letra C. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município e o policiamento ostensivo em vias municipais. Então, a letra C, pessoal, está dizendo que a Guarda Municipal é responsável pela proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações do município e, além disso, é responsável pelo policiamento ostensivo, né? A alternativa está incorreta, como a gente viu também na letra A, que a principal competência das guardas municipais é sim a proteção de bens, serviços e instalações municipais, mas não inclui explicitamente, né, na lei o policiamento ostensivo em vias municipais, que é uma atribuição das polícias militares estaduais, tá? Então, a, aqui o policiamento ostensivo em vias municipais não é explicitamente uma competência das guardas municipais, tá? E aí se a gente voltar aqui no artigo 4º, aqui no Estatuto Geral das Guardas Municipais, a gente vai ver que é de competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, mas não inclui o policiamento ostensivo em vias municipais, tá? Então a alternativa C a gente elimina também. Alternativa B diz que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará a linha telefônica de número 135 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam um guarda municipal. Essa alternativa D, pessoal, está incorreta, porque a gente vai ver que a Anatel ela destinou aí um número de telefonia específico, né, e uma faixa exclusiva de frequência de rádio para os municípios com guarda municipal, só que o número não é 135, a gente vai ver aqui no artigo 17, a gente vai descer aqui até o artigo 17, e a gente vai ver que a Agência Nacional de Telecomunicações destinará a linha telefônica 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Então, o número, pessoal, destinado pela Anatel aí para a linha telefônica, o número 153 e não 135, tá? Então está errada a alternativa D por conta do número aqui, ó. E a letra E diz que o uso progressivo da força é, entre outros, um princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Esse assunto da letra E, pessoal, é um assunto muito recorrente, tá? Que aqui é cobrando os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. E a alternativa está afirmando que o uso progressivo da força é um princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Essa alternativa está correta. O uso progressivo da força é, de fato, um dos princípios mínimos de atuação estabelecidos no Estatuto Geral das Guardas Municipais. E se a gente voltar lá no artigo 3º, pessoal, do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022, a gente vai ver que são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, e aqui a gente tem, logo no inciso 5, que o uso progressivo da força. Então, o uso progressivo da força, conforme estabelecido no artigo 3º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, é sim um princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Então, a alternativa correta para essa questão número 2 é a letra E. Passamos para a questão número 3, uma questão também aplicada aí pela VUNESP no ano de 2022, para a Prefeitura de Osasco, para o cargo de Guarda Civil Municipal. O enunciado diz que nos termos da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que,
E aí a letra A. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica e semelhante à das polícias militares, com matriz curricular compatível com suas atividades. Então a alternativa está dizendo, pessoal, que a capacitação dos guardas municipais ela deve ser semelhante à das polícias militares. Essa alternativa está incorreta, né? Embora os guardas municipais necessitem de capacitação específica, essa formação não é necessariamente semelhante à das polícias militares. A matriz curricular ela deve ser adequada às atividades específicas da guarda municipal e não das polícias militares, tá? Então, se a gente for lá no artigo 11, a gente vai ver que o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Então, não é compatível aí com a matriz curricular das polícias militares, né? Então, está incorreta a alternativa por conta de se referir aqui à matriz curricular das polícias militares como semelhante à da Guarda Civil. A letra B diz que é obrigatório ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. Mais uma vez aqui, né, o mesmo caso aí que a gente resolveu na questão anterior. A alternativa afirma que é obrigatório ao município criar um órgão específico para a formação, treinamento e aperfeiçoamento dos guardas municipais. E essa alternativa está incorreta, né? A lei não obriga a criação de um órgão específico para esses fins, né? Ela permite que os municípios realizem convênios, né, consórcios ou utilizem outras formas de treinamento. Então, é uma questão que a gente já resolveu, é muito parecida com essa letra B, com o que a gente já resolveu nas questões anteriores, portanto, a gente já marca como incorreta. A letra C diz que o Estado deverá, mediante convênio com municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, cujo conselho gestor seja dirigido por servidores públicos, servidores dos municípios conveniados. Então, essa alternativa, pessoal, está dizendo que o Estado ele deve manter um órgão centralizado de formação e aperfeiçoamento para os guardas municipais mediante convênio. Né? Essa alternativa está incorreta. A lei não impõe essa obrigação. Tá? Se a gente for lá no artigo 12, aqui no parágrafo 2º, diz que o Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. Então, o Estado poderá, né, e não o Estado deverá. Não é uma obrigação, é facultado e, portanto, a alternativa C está errada. Não é o Estado deverá, não é obrigatório, é o Estado poderá, é facultado. A letra D diz que os cargos em comissão das guardas municipais poderão ser promovidos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade ou policiais civis, militares e federal. Então, essa alternativa afirma que os cargos em comissão podem ser ocupados por membros efetivos da Guarda Municipal ou por policiais de outras corporações. Essa alternativa está incorreta. Segundo o artigo 15 do Estatuto Geral das Guardas Municipais, os cargos em comissão eles devem ser providos exclusivamente por membros efetivos do quadro de carreira do órgão, né, ou entidade. E aqui a gente vem no artigo 15, que diz que os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Então, os cargos em comissão aí das guardas municipais, eles devem ser providos por membros do quadro de carreira da própria guarda municipal, e não de entidades aí de polícias civis, militares e federal. Então, a alternativa D está incorreta e sobrou apenas a letra E, que diz que para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Então, está correta essa afirmação, né? Essa questão diz que deve haver um percentual mínimo de mulheres ocupando cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, definido por lei municipal. O Estatuto Geral das Guardas Municipais ele prevê a promoção da igualdade de gênero e permite que a lei municipal estabeleça percentuais mínimos para o sexo feminino. Se a gente for aqui no artigo 15, aqui a gente tem
no parágrafo 2º do artigo 15 aqui no Estatuto Geral das Guardas, que para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Então está correta a afirmação que faz a letra E, está condizente com o que diz o Estatuto Geral das Guardas e, portanto, a alternativa correta para a questão número 3 é a letra E. Passamos para a questão número 4, uma questão aplicada pela VUNESP no ano de 2022 para a Prefeitura de Guarulhos, para o cargo de Guarda Civil Municipal. E aqui diz que nos termos da Lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que, e a gente tem a letra A, que incumbe à Guarda Municipal o policiamento ostensivo e preventivo uniformizado. Então, essa alternativa está dizendo que as guardas municipais elas são responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo uniformizado. Essa alternativa está incorreta. Embora as guardas municipais possam realizar ações de prevenção, a responsabilidade pelo policiamento ostensivo é atribuída principalmente às polícias militares, tá? As polícias militares estaduais. As guardas municipais têm como função principal a proteção de bens, serviços e instalações do município. Então, se a gente for aqui no artigo 4º, a gente vai ver que a competência geral das guardas municipais é a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Portanto, o policiamento ostensivo não é uma função atribuída lá no Estatuto Geral como competência geral das guardas, tá? Então a gente tira aqui. A letra B diz que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal poderá utilizar a denominação idêntica das forças militares. Essa alternativa está dizendo que a Guarda Municipal ela pode usar denominações idênticas das forças militares, né, para sua estrutura hierárquica. Essa alternativa a gente já viu anteriormente, né, que está incorreta. O Estatuto Geral das Guardas Municipais ele proíbe a utilização de denominações idênticas às das forças militares, como está disposto lá no artigo 19 dessa lei. A gente vai descer até lá. E aqui na lei, no Estatuto Geral das Guardas Municipais, a gente vê que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica das forças militares quanto aos postos, e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Então, o Estatuto Geral das Guardas tenta distinguir o tempo todo a Guarda Civil Municipal das forças militares. Portanto, a alternativa B está errada. Letra C. O policiamento ostensivo é um dos princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal. Essa alternativa está dizendo que o policiamento ostensivo está previsto no Estatuto Geral como um princípio mínimo de atuação da Guarda Municipal. Essa alternativa está incorreta. O policiamento ostensivo não é explicitamente listado como um dos princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal no Estatuto Geral das Guardas Municipais, tá? Os princípios mínimos incluem, entre outros, a proteção dos direitos humanos, a valorização profissional, o uso progressivo da força, né? Você pode ver aqui no artigo 3º do Estatuto Geral quais são os princípios mínimos, né, de atuação das guardas, que aqui estão elencados, você pode ler, tá? Mas não tem aqui como um princípio mínimo de atuação o policiamento ostensivo. E, portanto, a alternativa C está incorreta. A letra D diz que as guardas municipais poderão ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Essa alternativa sugere que as guardas municipais elas podem ser submetidas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Essa alternativa está incorreta. As guardas municipais são instituições civis e seus regulamentos disciplinares não podem ter natureza militar. Então está errada também a letra D. E aí sobrou a letra E, né? Que diz que é de competência geral das guardas municipais, é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. E é isso mesmo, né? Se a gente for lá no artigo 4º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a gente vai ver que é competência geral
das guardas municipais, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. É exatamente o que diz o artigo 4º da lei sobre a competência geral das guardas municipais e, portanto, está disposto de maneira correta, né? Essa é a competência geral das guardas municipais. E, portanto, a alternativa E é a alternativa correta para a questão número 4. Questão número 5, questão para a mesma prova da questão anterior, aí para a Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Guarulhos, aplicada pela VUNESP no ano de 2022. Aqui diz que nos termos da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que, entre outros, é um requisito básico para investidura em cargo público na Guarda Municipal. E aí a letra A, ter idade mínima de 18 anos. Então, essa alternativa está dizendo que a idade mínima para investidura em cargo público na Guarda Municipal é de 18 anos. E se a gente for lá, de acordo com o artigo 10, inciso 5º, inciso 5 da Lei nº 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a gente vai ver que a idade mínima para ingressar na Guarda Municipal é de 2 anos. Então, vamos até a letra da lei. Agora, no artigo 10, que aqui diz que são requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal, e aqui a gente vai ver ter idade mínima de 18 anos. Então, para ingressar na Guarda Municipal, para investir no cargo público de Guarda Municipal, o cidadão deve ter no mínimo 18 anos. E está correta a afirmação que faz a letra A sobre os requisitos para investidura. Então, a alternativa A está correta. A letra B diz que não possui tatuagens em qualquer região do corpo. Essa alternativa está errada, que diz que não possui tatuagens é um requisito básico, um requisito mínimo. Essa alternativa está incorreta, né? A Lei 13.022 não menciona a ausência de tatuagens como requisito básico para investidura em cargo público de guarda municipal. Não está previsto no Estatuto Geral. A letra C diz que ter no mínimo descalço e descoberto 1,60 m de altura, se do sexo masculino. Essa alternativa, pessoal, está incorreta. Essa alternativa está dizendo que a altura mínima para homens é de 1,60 m para investir no cargo de guarda municipal. E a Lei 13.022, ela não especifica, né, um requisito de altura mínima para investidura em cargo de guarda municipal. No Estatuto não tem limite de altura ou exigência de CNH, por exemplo, né, no Estatuto Geral das Guardas. Essas exigências, pessoal, elas podem vir das leis municipais dos respectivos municípios. Né? O próprio município ali que está fazendo o concurso para a guarda, ele pode definir ali como requisito mínimo ter CNH, ter altura mínima, mas no Estatuto Geral isso não está previsto. Tá? Então, a letra C está errada por conta disso. E aqui a letra D diz que ser portador de CNH, categoria B ou superior, expedida pelo DENATRAN e dentro do prazo de validade. Então, é o mesmo caso da alternativa C. Né? O Estatuto Geral das Guardas não especifica que o candidato aí, que deseja investir aí no cargo de guarda municipal seja portador de CNH categoria B ou de altura mínima, ou de altura mínima de 1,60 m, como diz a alternativa C. O Estatuto Geral das Guardas não prevê isso. As leis que podem prever isso são leis municipais. O próprio município que está realizando o concurso para guarda, ele pode prever isso aí como requisito mínimo, mas o Estatuto Geral não prevê. E, portanto, a gente elimina também a letra D. E aí a letra E diz que ter, no mínimo, descalço e descoberto 1,55 m de altura, se do sexo feminino. É a mesma situação da letra C, né? Então, a gente já elimina também. E a alternativa correta para essa questão número 5, pessoal, é a mesma letra A. E aí a gente passa para a questão número 6 da aula de hoje. É uma questão aplicada pela VUNESP no ano de 2020 para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, né? Para o cargo de guarda municipal. E aqui diz que, nos termos da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, né, o Estatuto Geral
das guardas municipais são, entre outras, competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. E a letra A. Zelar com exclusividade pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, do estado e da União. Essa alternativa, pessoal, essa questão número 6, essa alternativa A, está dizendo que as guardas municipais zelam exclusivamente pelos bens, equipamentos e prédios públicos de todas as esferas de governo, né? Quando, na verdade, as guardas municipais elas têm a competência de zelar pelos bens, serviços e instalações municipais, né? E não exclusivamente dos bens de Estado e União. As competências aí são de zelar, né? São aí dos prédios públicos do município e não do Estado e da União. Então, por conta que traz aqui Estado e União, a alternativa A está errada. Isso está disposto lá no Estatuto Geral das Guardas, né? Se a gente for lá no artigo 5º, pessoal, a gente vai ver o seguinte, que são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, e aí o inciso 1, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Então, do município, não inclui Estado e União. Portanto, a alternativa A está incorreta. Letra B. Realizar policiamento ostensivo do município, prevenindo a prática de crimes e contravenções penais. Essa alternativa está dizendo aqui que as guardas municipais realizam um policiamento ostensivo para prevenir crimes e contravenções penais. Essa alternativa está incorreta. Embora as guardas municipais possam colaborar na prevenção de crimes, o policiamento ostensivo é principalmente atribuição das polícias militares e não da guarda municipal. E, portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C diz que exercer a defesa civil do município, acionando as autoridades estaduais nas ocorrências de maior repercussão. Essa alternativa está dizendo que as guardas municipais exercem a defesa civil e acionam as autoridades estaduais em ocorrências maiores. Essa alternativa está incorreta, né? A guarda municipal pode atuar em ações de defesa civil, mas não é a sua função principal. A defesa civil, pessoal, é uma competência mais ampla, né? E envolve várias outras autoridades e órgãos, e se a gente for no artigo 5º, aqui no inciso 8, a gente vai ver que é uma competência da guarda, né? Conforme está aqui disposto no artigo 5º, é a competência da guarda cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Então, é cooperar e não exercer diretamente a defesa civil do município, e sim cooperar. Então, a alternativa C está incorreta. A letra D diz que executar com exclusividade, por meio de convênio, a fiscalização de trânsito do município. Essa alternativa está dizendo que as guardas municipais executam exclusivamente a fiscalização de trânsito por meio de convênios, né? E, portanto, está incorreta. As guardas municipais podem realizar a fiscalização de trânsito, mas não de forma exclusiva e nem necessariamente por meio de convênios. Então, a gente vê aqui no artigo 5º, pessoal, agora no inciso 6º aqui, no inciso 6, que diz que é de competência da guarda exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas, né, nas vias e logradouros municipais, aqui nos termos da Lei 9.503, né, o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Então, as guardas municipais podem realizar a fiscalização de trânsito, mas não de forma exclusiva, né? E nem necessariamente tem que ser por meio de convênios. Pode ser por meio de convênios, né? Mas não é necessariamente por meio de convênios. E, portanto, a gente volta aqui e elimina a letra D. A letra E diz que garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la direta e imediatamente quando se deparar com elas. Essa alternativa está dizendo que as guardas municipais devem garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestar atendimento direto e imediato quando necessário. Essa alternativa está correta, né? Conforme o artigo 5º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais é uma das competências das guardas municipais. A gente vai ver aqui
que garantir o atendimento, aqui no inciso 13, né, aqui do Estatuto Geral das Guardas Municipais, do artigo 5º, diz que garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la direta e imediatamente quando se deparar com elas é uma das competências das guardas municipais. Então, está correta a afirmação que faz a letra E, conforme o artigo 5º, inciso 13, do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, a alternativa correta para a questão número 6 é a letra E. Questão número 7, uma questão aplicada para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, aí no ano de 2020, né? Que está falando aqui da Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas, e diz que é correto afirmar que, letra A, as guardas municipais, independentemente de tempo de funcionamento, poderão ser comandadas por oficial da Polícia Militar. Essa alternativa, pessoal, está dizendo que as guardas municipais elas podem ser comandadas por um oficial da Polícia Militar a qualquer momento. Essa alternativa está incorreta, né? A Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas, não prevê que as guardas municipais possam ser comandadas por oficiais da Polícia Militar. Elas devem ser dirigidas por membros efetivos do quadro de carreira da própria Guarda Municipal, né? Exceto nos primeiros 4 anos aí de sua criação, que tem uma ressalva que a gente vai ver. E aí, se a gente for lá no artigo 15, pessoal, do Estatuto Geral das Guardas, diz aqui que os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Então, os cargos em comissão deverão ser providos pelos próprios membros ali do quadro de carreira da guarda. Porém, há uma ressalva que nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, né? Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Mas essa aqui não é a regra. A regra é o seguinte, que os cargos em comissão devem ser providos por membros efetivos do quadro de carreira da Guarda Municipal. Então, a alternativa A está errada, né? E, além disso, aqui diz que independentemente do tempo, o oficial da Polícia Militar ele pode ser, ele pode dirigir ali, comandar a Guarda Municipal. E está errado. É só nos primeiros 4 anos da criação da Guarda que pode ter um profissional estranho ao seu quadro. Porém, passou dos 4 anos, não pode mais. Letra B. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis das carreiras das guardas municipais, não existe previsão na legislação sobre o percentual mínimo para o sexo feminino. A gente viu, né? Essa alternativa está dizendo que não há previsão legal sobre o percentual mínimo de mulheres nos cargos de carreira aí para as guardas municipais. Essa alternativa está incorreta. A legislação prevê a necessidade de um percentual mínimo para o sexo feminino a ser definido aí por lei municipal. A gente já viu que é lá no parágrafo 2º aqui do artigo 15, né, que diz que para a ocupação de todos os cargos, dos cargos em todos os níveis da carreira de guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, que é definido em lei municipal. Então, a alternativa B está incorreta. A letra C diz que nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros. Então, essa alternativa está dizendo, né, que nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por um profissional que não faça parte ali de seus quadros. Como a gente viu, pessoal, essa alternativa está correta, né, que de acordo com o artigo 15, né, a gente viu lá, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal ela poderá sim ser dirigida por um profissional estranho a seus quadros. Porém, é só nos primeiros 4 anos de funcionamento, tá, pessoal? Aqui, como diz o parágrafo 1º do artigo 15. É só nos primeiros 4 anos de funcionamento que aí poderá um profissional estranho ao quadro da Guarda Municipal dirigir aí a guarda. Porém, passou dos 4 anos, tem que ser um membro efetivo da própria Guarda Municipal. Então, como a alternativa C
explicou direitinho aqui, né? Trouxe aqui que nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda poderá ser dirigida por um profissional estranho a seus quadros, exatamente como está lá no artigo 15. A alternativa C está correta, está em conformidade com a lei. A letra D diz que as guardas municipais não poderão ser comandadas por delegado de polícia. A alternativa está dizendo que as guardas municipais não podem ser comandadas por um delegado de polícia. A legislação, pessoal, não menciona explicitamente, né, a proibição de que delegados de polícia comandem as guardas municipais, mas estabelece que a direção, né, deve ser ocupada por membros efetivos do quadro de carreira da Guarda Municipal, com exceção do que a gente mencionou aqui na alternativa C, né, que nos primeiros 4 anos. E, portanto, não tem essa previsão que delegados de polícia não poderão comandar as guardas municipais. A gente não tem essa previsão no estatuto, a gente elimina a letra D. A letra E diz que a legislação exige nos concursos um percentual mínimo de afrodescendentes, né? Está incorreta, a Lei 13.022 de 2014 não estabelece um percentual mínimo de afrodescendentes nos concursos públicos, né, para guardas municipais. A inclusão de cotas raciais em concursos públicos, pessoal, pode ser determinada por outras legislações específicas, mas não está prevista no Estatuto Geral das Guardas Municipais, tá? Então, pode haver aí cotas raciais, né? Mas aí definida por outras leis, não está previsto no Estatuto Geral das Guardas. E aí, então, a alternativa correta para essa questão número 7, pessoal, é a letra C de casa. Questão número 8, diz que nos termos da Lei 13.022, né, de 2014, o Estatuto Geral das Guardas, é correto afirmar que as guardas municipais poderão possuir, entre outras denominações, aqui o exemplo, Guarda Civil Metropolitana. A alternativa está dizendo, né, que as guardas municipais podem ter outras denominações, né? Aqui ele deu o exemplo de Guarda Civil Metropolitana. A alternativa está correta, pessoal, porque a Lei 13.022 de 2014, ela permite que as guardas municipais utilizem denominações consagradas pelo uso, né, como Guarda Civil Metropolitana. A gente vai ver lá no artigo 22. A gente vai passar agora para o artigo 22, pessoal. E aqui diz que aplica-se essa lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. E aí o parágrafo único diz que é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Então, está correta, né, o que diz a letra A, a Lei 13.022, aqui no artigo 22, no seu parágrafo único, permite, né, que as guardas municipais utilizem outras denominações, aí, como Guarda Civil Metropolitana, que foi o exemplo trazido pela alternativa A. Portanto, a alternativa A da questão número 8 está correta. A letra B, pessoal, diz que a estrutura hierárquica das guardas municipais poderá utilizar a denominação idêntica das polícias militares, né? A gente já viu que a Lei 3.022 ela proíbe que as guardas municipais utilizem denominações idênticas às das forças militares, né, incluindo as polícias militares. Então, a letra B está errada. A gente já viu isso em questões anteriores. A letra C diz que é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, né, as guardas municipais, desde que autorizadas pelo Exército Brasileiro. Essa alternativa está errada, né, pessoal? A autorização do Exército Brasileiro não é necessária para que as guardas municipais utilizem outras denominações consagradas pelo uso e, portanto, a alternativa C está errada. Não é necessária autorização nenhuma de Exército. A letra D diz que é vedada às guardas municipais a utilização apenas das denominações dos postos e graduações do Exército Brasileiro. Essa alternativa aqui está dizendo que estão proibidas, né, de usar denominações e postos aí, postos e graduações do Exército Brasileiro. Está errada, pessoal. A vedação se aplica às denominações dos postos e graduações das forças militares em geral e não apenas do Exército Brasileiro, né? Então, a vedação aqui é de utilizar denominações de qualquer força militar e não apenas do Exército Brasileiro, tá? A letra E
diz que as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor preta ou azul marinho. Aqui, pessoal, o problema está aqui, ó, na cor preta, né? Porque a Lei 13.022 de 2014, ela especifica que as guardas municipais devem usar uniformes preferencialmente na cor azul marinho, não fala de cor preta. Isso está lá no artigo 21, pessoal, aqui do Estatuto Geral das Guardas, que diz que as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Não fala de cor preta. E o problema dessa alternativa é citar a cor preta, né? Que não é preferencialmente estabelecido lá no artigo 21. E, portanto, a alternativa E está incorreta. E a alternativa correta para essa questão número 8 é a letra A. Né? As guardas municipais poderão possuir outras denominações, como Guarda Civil Metropolitana. E aí, pessoal, chegamos agora na questão número 9, a questão aplicada pela VUNESP, né, no ano de 2019, para a Prefeitura de Valinhos, aqui para o cargo de Guarda Civil Municipal. E aqui diz que consta ou constam entre os princípios mínimos de atuação das guardas municipais, previsto na Lei Federal 13.022 de 2014. Então, a gente está tratando aqui dos princípios mínimos, né? A gente vai lá ver os princípios mínimos de atuação das guardas municipais, né? E aqui a gente vai procurar um princípio mínimo dentro das alternativas. A letra A diz que é um princípio mínimo de atuação das guardas a proteção dos direitos humanos fundamentais, da propriedade privada e do exercício da cidadania. A letra B diz que a preservação da vida e a eliminação do sofrimento e das perdas. A letra C, a garantia de investigações criminais céleres e eficazes. A letra D, o compromisso com a evolução política e social da comunidade. E a letra E diz que o uso progressivo da força. E aí, pessoal, a gente vai ver que aqui, lá nos princípios mínimos de atuação das guardas municipais, a gente vai lá para o começo da lei, aqui, a gente vai ver que tem alternativas parecidas, né? Mas aqui que não são completas. Aqui, por exemplo, a letra B, preservação da vida e eliminação do sofrimento e das perdas. A gente vai ver que o princípio mínimo é preservação da vida e redução do sofrimento e diminuição das perdas, né? Não eliminação, como diz aqui. Então, cada alternativa vai ter aqui um erro, né? Aqui não é um princípio mínimo de atuação das guardas, aqui a proteção dos direitos fundamentais, né, da propriedade privada, do exercício da cidadania. Aqui o princípio mínimo é a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Aqui não fala de propriedade privada, né? Então a letra A a gente descarta, a letra B a gente descarta. A letra C diz que a garantia de investigações criminais céleres e eficazes. Isso não é atribuição de guarda municipal, não é princípio mínimo. A letra D diz que compromisso com a evolução política e social da comunidade. A gente vai ver aqui que o compromisso é com a evolução social da comunidade, não fala com a evolução política da comunidade, tá? E aí, por isso a letra D está errada. E aí, por fim, sobre a letra E, o uso progressivo da força. A gente vai ver aqui no inciso 5 do artigo 3º, que é um princípio mínimo de atuação da Guarda Municipal, o uso progressivo da força. E, portanto, a alternativa E é a única alternativa que traz aquilo que é um princípio mínimo de atuação da Guarda, conforme o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E aí, pessoal, agora passamos para a última questão dessa aula de hoje, envolvendo a Lei Federal número 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas. E aqui o enunciado da questão está pedindo para assinalar a alternativa que está em conformidade com o Estatuto Geral das Guardas. E aqui a letra A diz que o compromisso com a evolução social da comunidade é um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Então, está correta, né, pessoal? A gente acabou de ver lá os princípios mínimos de atuação das guardas e o compromisso com a evolução social da comunidade é um dos princípios mínimos de atuação, né? Conforme está lá no artigo 3º. Aqui a gente tem o inciso 4, que diz que o compromisso com a evolução social da comunidade é um princípio mínimo de atuação das guardas. E, portanto, a alternativa A traz uma afirmação correta.
A letra B diz que os cargos em comissão das guardas municipais poderão ser providos por servidores públicos não pertencentes ao quadro de carreira da entidade. Apesar daquela ressalva, pessoal, nos primeiros 4 anos de funcionamento da Guarda Municipal, ela poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, isso não é uma regra, não se trata de uma regra. A regra é o seguinte, é que os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, né, que é a Guarda Municipal. Então, os cargos em comissão deverão ser providos aí por membros da própria Guarda Municipal e não por profissionais estranhos. Essa é a regra, tá? Apesar de existir uma exceção nos primeiros 4 anos, a regra é que os cargos comissionados deverão ser providos por próprios membros aí das guardas municipais. E, portanto, a letra B está errada. A letra C diz que incumbe às guardas municipais e instituições de caráter civil as funções de proteção municipal preventiva, repressiva e investigativa. Essa alternativa, pessoal, está incorreta, né? As guardas municipais têm como principal função a proteção municipal preventiva, né? A função repressiva e investigativa não é a atribuição primária das guardas municipais, sendo geralmente responsabilidades das polícias civil e militar. Então, a função repressiva e investigativa não é função das guardas municipais, mas sim a função de proteção municipal preventiva. Essa sim é função. Se a gente for lá no artigo 2º do Estatuto Geral das Guardas, a gente vai ver que incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, né? Ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, a proteção municipal preventiva é uma função aqui prevista aqui no artigo 2º da Lei 13.022 como função principal aqui das guardas municipais. Mas aí a função de polícia repressiva e investigativa, de proteção repressiva e investigativa, essa função não faz parte das atribuições da guarda. Portanto, a letra C está incorreta. A letra D diz que a Guarda Civil Municipal, uniformizada e armada, é subordinada ao comando da Polícia Militar e do respectivo Estado. Essa alternativa está incorreta, pessoal. As guardas municipais, elas não são subordinadas ao comando da Polícia Militar. Elas são subordinadas ao prefeito do município, tá? Como a gente pode ver lá no artigo 6º do Estatuto. Então, aqui no artigo 6º, a gente tem que o município pode criar, por lei, sua própria guarda municipal. E aí o parágrafo único diz que a guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, tá? Então, a guarda municipal é subordinada ao prefeito da cidade, né? E não a polícia militar. E, portanto, a letra D está incorreta. A letra E diz que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal deverá utilizar denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações. É exatamente o contrário, né? As guardas municipais não são obrigadas a usar uma estrutura hierárquica idêntica das forças militares. Elas podem adotar uma estrutura organizacional própria, né? Adequada à sua função civil e, portanto, a letra E também está incorreta. E aí a gente termina a aula de hoje com a alternativa correta para essa última questão, a questão número 10, como a letra A. Tá? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe seu gostei no vídeo. Se inscreva no canal para sempre receber aulas como estas. Tá? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima aula.